Bom dia. Bom dia, alunos de enfermagem. Hoje iremos ver ansiedade e estresse, tá? São dois fatores que influenciam muito, tá? Para desencadear uma depressão, ok? Com o passar do tempo, né? Cada ano fica mais difícil se lidar com ansiedade e com estresse, não é verdade? Devido ao decorrer do dia a dia, né? Do trabalho, do trânsito, né, familiar, tudo isso vem desencadear um estresse e ansiedade. Então, temos que saber nos controlarmos, sabermos limitar nossas ansiedades e estresse para podermos não ficar vulneráveis a adquirir alguma patologia psiquiátrica, tá? Ou melhor dizendo, uma patologia psíquica, né? A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso, como o de se embalar de trás para frente. É um sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. A ansiedade é algo ainda que você está ansioso que não aconteceu, né? Como aqui diz, é um terror por eventos antecipados. Você está imaginando algo, querendo algo antes que algo aconteça. E aquilo ali vai causando uma ansiedade, tá? Que pode provocar isso, se começar a ficar regularmente isso, pode provocar uma ansiedade generalizada, tá? E transtornos futuramente. A ansiedade não é o mesmo que medo. O medo é uma resposta à ameaça real ou percebida, enquanto a ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. Então, medo é algo que você está presenciando naquele momento. A ansiedade é algo, né, que pode acontecer, ainda não aconteceu. Tá? É uma expectativa de uma futura ameaça. A ansiedade é um sentimento de inquietação, de preocupação e geralmente generalizado sem foco, com uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora e muitas vezes acompanhada por tensão muscular, inquietação, fadiga, problemas de concentração, taquicardia, tá? Tudo isso, tremores, tá? Tudo isso vem acometer pessoas ansiosas. Vou dar um exemplo para vocês, como a questão do Covid-19. A pessoa ainda não, na cidade dele ainda não tem nenhum caso, tem suspeita, então ele fica tipo neurótico, a ansiedade dele é tão grande de se contaminar, a preocupação, entendeu? Que ele começa a se concentrar nisso e começa a causar problemas para si. A ansiedade é uma reação natural e inerente ao ser humano, que se manifesta como alerta, nos prepara para um novo desafio e favorece a adaptação. Mas tudo depende da forma como reagimos ou como compreendemos ela em nós mesmos. A ansiedade pode ser apropriada, mas quando experimentada regularmente, o indivíduo pode sofrer um transtorno de ansiedade. Por isso, é possível que a ansiedade se torne um grande problema quando ocorre de forma frequente e rotineira. E é a partir dessas mudanças emocionais que precisamos ficar alertas para encarar os desafios e superar o incômodo. É mais comum a ansiedade em mulheres do que em homens. Viciados em jogos ou internet, grávidas, pessoas mais jovens, tá? Tende a ser mais ansiosos. Pessoas têm muita ansiedade. É normal sentirmos ansiedade de certas coisas e ansiedades controladas. Suponhamos, o que seria ansiedade normal? Você vai fazer uma viagem dos seus sonhos. Vai fazer uma viagem dos seus sonhos e você não vê a hora disso acontecer. Você já comprou a passagem aérea, está só aguardando o dia. Nas vésperas de viajar, você pode até perder o sono, tá? Porque é algo que você sempre planejou, sempre quis e agora está prestes a acontecer. Então você fica ansioso para aquilo, tá? Ou quando você se preparou para uma prova, para um concurso público, algo do tipo, se preparou e está chegando os dias, você está preparado, tá?
e você está ansioso para fazer essa prova, tá? Ou pode ser já patológico, você está chegando de dar prova e você não estudou PN, não fez nada, e você está ansioso, preocupado com isso, porque está chegando e você não fez nada, você não estudou. Então, a ansiedade, ela é controlável. Quando ela passa a não ser controlável, aí causa danos, tá, psicológicos. O que causa ansiedade? Não se sabe o certo as causas de ansiedade, mas há fatores que podem influenciar uma pessoa a desenvolver ou estar mais predisposta a esse sentimento. Genética, história de transtorno de ansiedade na família, traumas passados, como perda de um ente e acidentes marcantes, problemas na infância, doenças físicas, problemas cardíacos, como as arritmias, doenças hormonais, como hipertiroidismo, uma hiperadenocorticoidismo, né, que é o corticocismo, que é o aumento das adrenais, problemas respiratórios como doenças pulmonares obstrutivas crônicas, dores físicas crônicas, abuso de drogas, de álcool ou medicação com benzodiazepínicos. Quais sintomas de ansiedade? Os sinais de ansiedade podem se manifestar psicologicamente e fisicamente, e é preciso ficar atento. E esse sintoma para que você possa medir o quanto a ansiedade está incomodando e atrapalhando a sua vida e as suas atividades rotineiras. Confira os sintomas da ansiedade: respiração ofegante, falta de ar, palpitação e dores no peito, fala acelerada, sensação de tremores, vontade de roer as unhas, agitação das pernas e braços, tensão muscular, tontura, sensação de desmaio, enjoo e vômito, irritabilidade, enxaqueca, boca seca e hipersensibilidade de paladar e insônia. Tudo isso são sintomas de ansiedade, tá? Você pode desencadear algumas delas, tá? Ou uma ou várias. Nem sempre é necessário sentir todos os sintomas, não, tá? Mas se você estiver apresentando algum deles, você está ansioso. Sintomas psicológicos da ansiedade, né? Como eu falei, preocupação excessiva é um dos sintomas. Dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, tá? Sensação de que pode se perder o controle de que algo ruim vai acontecer, desequilíbrio dos pensamentos. A ansiedade. O que as pessoas entendem por ansiedade? É impaciência, desejo de que algo aconteça. O que realmente é ansiedade? É insônia, né? Ataques de pânico, tensão muscular, tremores, falta de ar, respiração ofegante, medo irracionais, dor no peito, batimentos cardíacos acelerados. Então, pessoal, a sociedade, a maioria das vezes, ela vê ansiedade e estresse, né, com algo que é fácil de controlar, algo que é controlável às vezes, mas não. É igual depressão. Muita gente acha que depressão é pessoas desocupadas, pessoas que não fazem nada, e não é bem assim. Né? A sociedade pensa que a ansiedade é apenas uma impaciência, um desejo que algo aconteça rápido. Mas não, é algo geralmente que fica incontrolável às vezes. Então, a ansiedade ela é um dos pré-requisitos, ou seja, ela é uma das coisas que se a pessoa não se cuidar, não se controlar, logo ela vai adquirir uma depressão. Ansiedade, sintomas físicos e psicológicos, né? Sintomas físicos e psicológicos. Tem insônia, dores musculares, dor de cabeça, fala rápida, falta de ar, medos infundados, preocupação excessiva, já é psicológico isso. Lembranças ruins, irritabilidade, falta de concentração. Tipo de ansiedade. Tem ansiedade social, tem distúrbio de ansiedade generalizada, tá? Distúrbio de pânico, fobias específicas, ansiedade pós-traumática, você foi deparado com trauma, ficou com trauma na infância, ou aconteceu algum acidente que você ficou traumatizado, e você agora tem medo ou ansiedade quando acontece algo com você. Suponhamos,
Essa ansiedade pós-traumática. Aconteceu um assalto contigo em tal lugar, em Marabá, e você ficou traumatizado com aquele assalto. Então você vai evitar passar naquela rua, você vai evitar entrar naquele lugar, tá? Ou quando aconteceu um acidente no veículo, você vai ficar preocupado, ansioso em entrar naquele veículo ou não entrar de maneira alguma, tá? Distúrbios obsessivo-compulsivo, né? Também ansiedade social. Então isso aqui é alguns tipos de distúrbio de ansiedade, correto? Medo e ansiedade. É comum confundirmos medo com crises de ansiedade. Afinal, entre os dois está a sensação comum de preocupação. Você pode entender como distinguir observando se esse medo está se tornando uma fobia. Fobias são exageradas ou medos descabidos. Também estão na lista de sintomas de transtorno de ansiedade. Fobia é um medo que todo mundo tem medo. Isso é uma defesa do nosso organismo para a nossa sobrevivência. Todos nós temos medos. Isso é normal. Só que a fobia, ela traz um medo desordenado. É um medo exagerado. Que se você for submetido àquilo ali, você pode provocar uma morte. Então, a fobia é como se fosse um medo incontrolável, que você passa mal, desmaia, taquicardia, que chega até algo pior. Seja o medo de que alguém entre em sua casa, ou de voar de animais, ou de estar perto de muitas pessoas, pode se tornar incapacitante. Se esse medo se tornar esmagador e desproporcional ao risco real envolvido, é um sinal revelador de fobia. Como controlar a ansiedade? Há algumas estratégias para você praticar que podem ajudar a controlar a ansiedade e os seus sintomas. Pratique atividades físicas regularmente, pratique meditação, faça exercício. Bom, faça exercício de respiração, sempre puxando pelo nariz e pela boca para controlar a respiração. Seja mais organizado, tenha foco e ocupe-se com o presente. Preocupe-se com o presente também. E ocupar, não ficar pensando no futuro. Fique mais tempo com quem você ama, confie em você, controle o seu estresse, pratique autoconhecimento, tome chá, um suco de maracujá, um banho morno. Valorize seu momento de descanso e preserve suas horas de sono. Evite pensamentos negativos, dedique momentos para cuidar de você, mentalize pensamentos positivos. Certo? Você sofre de ansiedade? 30% da população mundial sofre de ansiedade. Você pode controlar sua ansiedade como meditação, como eu já falei, né? A Grande São Paulo tem a maior incidência de distúrbios mentais no mundo, né? Cerca de 29,6% da população. Você sabe identificar uma crise de pânico, taquicardia e tontura, sudorese, tremores? Tudo isso é um ataque de pânico, tá? Formigamento dos membros. Fobias, né? Voltando a falar de fobias, é um tipo de perturbação de ansiedade causada por medo ou aversão persistente de um objeto ou uma situação. As fobias geralmente causam o aparecimento súbito de medo e estão prestes por mais de 6 meses presentes, né? A pessoa afetada exerce grande esforço para evitar a situação ou objeto. Geralmente, a um grau superior em relação ao perigo real do próprio objeto ou situação. Quando não é possível o objeto ou situação serem evitados, a pessoa afetada apresenta sinais acentuados de aflição. As fobias podem ser divididas em fobias específicas, fobias sociais e agorafobia. Entre os tipos de fobia específica estão as fobias determinadas a animais, situações no ambiente natural, como sangue, ferimentos, outro tipo de situação específica. As mais comuns são medo de aranhas, medo de cobra, medo de alturas. Em alguns casos, as fobias são desencadeadas por uma experiência negativa com objeto ou situação. Algo que já aconteceu com você e você tomou um pânico daquilo, tá? Então,
Ou pode ser, eu nunca andei de avião, mas tenho muito medo. Se eu ver um avião, eu passo mal. Vamos dar um exemplo. Ou você já sobreviveu de uma queda no avião, ou sofreu uma turbulência muito grande, tá? E agora você ficou com trauma. É chamado de trauma pós-traumático, com ansiedade. Então você não consegue mais fazer isso, tá? Então, fobias sociais são as fobias em que as pessoas afetadas têm o receio do julgamento das outras, como bullying, como chamar o outro, ter fobias sociais como homofobia, né? Criticar e começar a humilhar os homossexuais, né? Falar das suas classes, falar da sua altura, né? Da sua posição social, criticar, e tudo isso é uma fobia social. Então as pessoas se reservam com medo de sair e ouvir certos julgamentos. E a agorafobia é um medo de situação em que a pessoa sente que não é possível fugir. Ela não consegue ficar em lugares que tem muitas pessoas, em rodoviárias, aeroportos, nas shopping. Ela sente muito mal e começa a sofrer aquilo. Vê aquele tanto de pessoas sufocando o espaço dela. Então ela começa a sentir muito mal e pode chegar a um desmaio. Então, fobia social, o que seria? Né? O humor, a angústia e o medo, né? O que dá no sono? No sono pode alterar entre dormir demais, outra dificuldade em adormecer o corpo, palpitação, ritmo cardíaco acelerado, taquicardia, tremores, pensamentos, acredita que são inferiores, que podem ser agredidas ou envergonhadas no contato com os outros, situações sociais temidas podem ser variadas, como escrever na frente dos outros, falar em público, comer em locais públicos, fazer uma entrevista de emprego, encontrar um conhecido, comportamento, timidez exagerada, devido ao medo irracional de se expor, tá? E evitar ser julgado por alguém e evitar todos os eventos sociais. Fobias específicas como de chuva, de aranha, de água, né? De ferimentos, de avião, de seringa, de sangue, de barata. Então, de ficar em lugares fechados. Então, fobias específicas tem números, tem mais de 500. E a agorafobia, né? A agorafobia, que é medo de estar ao público, tá? Medo de estar ali próximo de muitas pessoas, tá? É chamado de agorafobia. O que é estresse? O estresse, seja ele de natureza física, psicológica ou social, é composta de um conjunto de reações fisiológicas que, se exageradas em intensidade ou duração, pode levar a um desequilíbrio no organismo. A reação do estresse a um estresse é uma atitude biológica necessária para a adaptação das situações novas. CLE descreveu os sintomas de estresse sob um síndrome geral de adaptação composto por 3 fases sucessivas: alarme, resistência e esgotamento. Após a fase de esgotamento, era observado o surgimento de diversas doenças sérias, como úlceras, hipertensão arterial, artrite e lesões miocárdicas. O estresse pode ser dividido em 2 tipos básicos, o estresse crônico e o agudo. O estresse crônico é aquele que afeta a maioria das pessoas, sendo constante no dia a dia, mas de uma forma mais suave. O estresse agudo é mais intenso e curto, sendo causado normalmente por situações traumáticas, mais passageiras, como a depressão na morte de um parente. Tipo de estresse. Né? Entre as principais causas de estresse devemos citar mudanças, uma certa dose de mudança é necessária, entretanto, se as mudanças violentas podem ultrapassar nossa capacidade de adaptação, sobrecarga, a falta de tempo, o excesso de responsabilidade, a falta de apoio, expectativas exageradas, a alimentação incorreta não é apenas importante o que comemos, mas também como comemos. Então,
Fumar ou cigarro libera nicotina, que na fase de menos concentração já provoca reações de estresse leve, depois bloqueia as reações do organismo e causa dependência psicológica. Ruídos coloca-nos sempre em alerta, provoca a irritação e a perda da concentração, desencadeando reações de estresse que podem levar até a exaustão. Baixa autoestima tende a agravar o estresse nestas pessoas. Medo. O medo acentua nas pessoas a preocupação sem necessidade, uma atitude pessimista em relação à vida ou lembranças de experiências desagradáveis. Os 10 sintomas físicos do estresse: dor de cabeça, imunidade baixa, tensão muscular, queda de cabelo, cansaço constante, dificuldade para dormir, gastrite, tonturas, alergia de pele, mudança de apetite. Então, tudo isso é um dos 10 sintomas físicos do estresse. Estresse no trabalho. Um dos agravantes do estresse no trabalho é a limitação do que a sociedade submete às pessoas quanto às manifestações de que as angústias, as frustrações, as emoções, por causa das normas e regras sociais, as pessoas acabam ficando prisioneiras do politicamente correto, obrigadas a aparentar um comportamento emocional ou motor, né, incongruente com seus reais sentimentos de agressão ou medo. No ambiente de trabalho, os sentimentos estressores são muitos, podendo experimentar ansiedade significativa diante de desentendimentos com os colegas, da sobrecarga e da corrida contra o tempo, da insatisfação salarial, e dependendo da pessoa, até com o tocar do telefone. Tudo isso desencadeia estresse. A desorganização no ambiente ocupacional põe em risco a ordem e a capacidade de rendimento do trabalhador. Geralmente, as condições pioram quando não há clareza nas regras, normas e nas tarefas que deve desempenhar cada um dos trabalhadores, assim como os ambientes insalubres, né, a falta de ferramentas adequadas. Então, há trabalho no estresse. Você às vezes acorda com humor tranquilo, vai trabalhar, ali no trabalho acontecem inúmeras coisas, você chateia com o cliente, com colegas de trabalho, com o patrão, tá? Então inúmeras coisas vêm fazer com que você venha ter um desequilíbrio, um desequilíbrio de humor e venha mudar o teu comportamento no teu trabalho. Isso vai causar um estresse. 10 dicas para lidar com o estresse. Fique atento aos sintomas. Pode ser uma súbita sensação de ansiedade ou um cansaço gerado. É mais fácil controlar o problema no estágio inicial. Então, pratique exercício físico, meia hora diária de ginástica, 3 vezes por semana, libera energia e reduz a ansiedade e melhora o humor. Coma direito. 3 ou 4 refeições diárias feitas com calma. Ajuda a relaxar. A alimentação balanceada, sem excesso de álcool, doces, salgadinhos e gorduras, ajuda o organismo a enfrentar a tensão. Não esqueça o lazer. Reserve tempo para atividades que dão prazer, como ler um bom livro, ouvir uma música, adotar um hobby, ou praticar esporte, viajar, algo do tipo. Diga não quem aceita tudo, mesmo a contragosto. Tende a acumular obrigações, tanto no trabalho como na vida pessoal. Tarefas além da conta resultam em ansiedade e frustração, tá? Então, tende aí a acumular sempre obrigações. Então, diga não. Então, nunca tenha medo de dizer não, tá? Mude de atitude. Você cria expectativas exageradas, guarda muito rancor, são comportamentos responsáveis pelos piores quadros de estresse. Tente ser mais flexível. Vamos ter um pouco de empatia. Conte os seus problemas. Nunca fica com os problemas para si. Tá? Sempre é bom conversar com alguém. Mesmo que ninguém possa resolver a tua questão, mas o desabafo é muito importante. Se o fato de desabafar já é um alívio, e tanto uma pessoa amiga, um religioso, um psicólogo, um psicanalista são boas opções de desabafar. Nunca fica segurando isso para si. Quanto você desabafar, você melhora. Dê um tempo.
Se você trabalha 8, 10 horas por dia, pequenas pausas de hora em hora ajudam a relaxar. 5 minutos bastam para esfriar a cabeça. Trabalho voluntário, canalizar energia para ajudar outras pessoas pode reduzir a tendência natural de amplificar os problemas pessoais ou de prestar demasiada atenção a si próprio. Então, uma das coisas boas também é se doar, fazer ações voluntárias, tá? Ajudar o próximo. Isso ajuda muito o estresse. Tente relaxar. Uma técnica eficiente para aliviar a tensão do dia a dia consiste em aspirar o ar lentamente, tentar levá-lo para a parte inferior do pulmão. O objetivo é atingir uma respiração regular. Ajuda se a pessoa concentrar os pensamentos em um ponto fixo, que pode ser uma frase, algo do tipo, tá? Meditação, tá? Puxar o ar pelo nariz, esperar pela boca. É muito importante. Controla o estresse e a ansiedade, tá? Para poder vencer na vida. Se você conseguir controlar o estresse e a ansiedade, você não vá desencadear uma depressão. Uma pessoa que não controla o estresse e a ansiedade, ele está vulnerável à depressão, tá? Então vamos fazer tudo para poder controlar esses dois quesitos aí. Esses dois quesitos são os causadores de depressão. E por aqui terminamos.